Fala galera do YouTube, meu nome é Rafael Lima, proprietário do Espaço MyGo e finalmente bora colocar esse conteúdo aqui no YouTube para rodar. Então, esse vídeo é mega importante para você que quer começar um negócio, né, sair do zero. Eu tenho ótimas dicas para te dar. Assiste esse vídeo, já dá like, me segue, se inscreve no canal e bora lá. Galera, é o seguinte, eu sei que pouca gente aqui no YouTube me conhece ou conhece meu trabalho, então quero só me apresentar de forma breve porque vem muito conteúdo aqui no canal daqui pra frente e aos poucos vocês vão conhecendo a minha história. Mas de forma resumida, eu sou proprietário do Espaço MyGo, uma saiteria que eu comecei do zero da minha casa, fui crescendo aos poucos, fui conquistando o meu espaço aos poucos e hoje somos o Espaço MyGo aqui na zona norte de São Paulo. Então, eu quero aqui no canal, no meu Instagram, no TikTok, compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri durante esses 6 anos batalhando, apanhando bastante para poder crescer. E eu quero economizar o seu tempo fazendo isso, compartilhando um pouco daquilo que eu aprendi. E hoje é o seguinte, eu quero dar uma geralzona de coisas importantes que você precisa entender e aprender para que você possa começar o seu negócio do zero também, seja com mais estrutura do que eu comecei, ou menos, e fazendo igual eu que comecei com a cara e na coragem. Fechou? Então, bora pro conteúdo? Se liga, se você puder até pegar um papelzinho, uma caneta e anotar, é mega importante, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Fechou? Bom, galera, é o seguinte, ó, dentro de um planejamento de negócios, para você começar um negócio do zero, existem alguns pontos importantes que você precisa entender, compreender com clareza, aplicar para que você possa maximizar as chances de ter sucesso ao começar o seu empreendimento do zero, ou seja, com algum recurso. E eu quero compartilhar alguns deles comentando um pouco os pontos e linkando com um pouco da minha trajetória para que você possa aprender e aplicar dentro do seu planejamento, fechou? Então vamos para o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, é a pesquisa de mercado. É você entender, primeira coisa, quem é o seu público, o público que você quer alcançar. E a segunda coisa é os seus concorrentes. Quem serão os seus concorrentes? Eu lembro que quando eu comecei a planejar a MyGo, eu fiz dentro do meu bairro e de alguns bairros bem próximos uma pesquisa, um mapeamento praticamente de todas as pessoas, de todos os comércios que vendiam açaí. Eu queria entender quem são essas pessoas que vendem açaí, o que eles fazem, como eles entregam, como eles fazem a apresentação do açaí. Eu precisava conhecer isso, eu fiz um mapeamento, pesquisei no Google, pesquisei no Instagram, fui até esses lugares, na porta conhecer, porque eu precisava entender quem serão os meus concorrentes. Após fazer isso, eu fui entender dentro do meu bairro qual que é o público, quais são as características dos moradores do meu bairro, porque é esse público de início que vai ser que serão os seus potenciais clientes. Conhecer eles na ponta do lápis é muito importante, porque se você conhece as pessoas do seu bairro e quem são os seus concorrentes, a chance de você entrar no jogo e maximizar o seu sucesso é muito grande. Mas você precisa fazer isso. Mapeia quem são os seus concorrentes, quem serão os seus concorrentes. E qual que é o estilo de pessoa que te rodeia, que cerca o seu ponto ou que vai cercar o ponto onde você vai estar inserido. Fechou? Bom, depois que você já sabe quem são os seus potenciais concorrentes e os seus potenciais clientes, a gente vai para uma segunda fase do projeto de planejamento, né? Que é o seguinte, é você definir como que vai ser a estrutura do seu negócio. Você vai fazer só delivery? Você vai já começar com ponto físico?
como que você vai atender se for só por delivery, e se for com ponto físico, vai ter delivery ou não, vai ter funcionário ou não, como que vai funcionar isso? Então é importante você parar, analisar se você tem recurso para um ponto físico, se não, fazer esse planejamento de como vai funcionar o seu negócio. E aí, depois que você faz esse planejamento, analisa isso, a gente vai para o terceiro ponto, para a próxima fase do planejamento. Fechou? Então, pensa como que o seu negócio vai funcionar para depois a gente poder seguir para o próximo passo. Bom, depois de você já ter uma noção de quem são seus clientes, de quem são os seus concorrentes, de você já pensar um pouco em como o seu negócio ele vai funcionar em estrutura, a gente precisa pensar se vai ter ponto e aonde vai ser esse ponto. Então entra uma pesquisa de lugar onde você pode abrir o seu espaço, ou se for só delivery, você precisa pensar nos equipamentos que você tem disponível ou precisa comprar. Então você vai precisar pensar na estrutura que você vai ter disponível para o seu negócio. Para aí sim a gente ir para o próximo passo, que é pensar no cardápio, pensar em fornecedores. Então nesse ponto a gente vê qual que é a estrutura que eu tenho ou os recursos que eu tenho para poder aplicar na minha estrutura. E quando eu falo estrutura é ponto comercial e equipamentos que você vai precisar comprar. Quando eu comecei o Espaço MyGo, na verdade a MyGo, porque até então não era espaço, eu não tinha praticamente nenhum equipamento. O que eu tinha disponível era a geladeira de casa, que por incrível que pareça está até aqui na MyGo, eu trouxe ela para cá. Então eu só tinha geladeira de casa e eu precisava começar o meu negócio. Falei assim, pô, e agora? O que eu faço? Então a geladeira tinha disponível, eu só precisava até então do freezer, porque eu ia começar de casa. E aí eu falei assim, ok, dá para começar. Comecei do zero e comecei assim. Definida a minha estrutura, como que eu vou operar o meu negócio, seja ele só delivery, seja ele delivery com local, seja ele delivery o espaço mesmo para as pessoas virem, comerem no espaço, a gente vai pensar no que você vai oferecer numa questão de cardápio, quantos produtos você vai oferecer, o que você vai oferecer, como você vai oferecer. Eu lembro que quando eu comecei a MyGo, eu só comecei com uma opção de tamanho de açaí e só açaí. E os acompanhamentos, né, o básico, os crilhos, granola, paçoca, leite em pó e leite condensado. Eu comecei literalmente com esse basicão. E foi assim que eu comecei a MyGo, porque era o que dava para fazer. E com isso, fui ganhando dinheiro, fui crescendo a minha estrutura e aumentando o número de produtos que eu podia oferecer, né? Mas no início, a minha estrutura só me permitia trabalhar com uma opção de tamanho de açaí, um único creme e os adicionais que eu comentei com vocês. Então, depois disso, você vai pensar, a estrutura que você tem permite trabalhar com o que? Permite fazer um cardápio com quantas opções? Então pensa, no início, quanto menos opções, até melhor, para você ir se adaptando, principalmente para quem nunca fez isso. É bom você ter um cardápio enxuto, um cardápio um cardápio menor, para você ir pegando o feeling do negócio, fechou? Tendo essas coisas definidas, a gente vai para o marketing. Como que você vai apresentar os produtos que você vai vender? Eu lembro que quando eu comecei só com WhatsApp. Somente, eu nem abri o Instagram na época, não fiz nada disso. Eu vou começar com o WhatsApp, com os meus contatos que eu já tenho intimidade, que eu já tenho proximidade, e esses serão os meus primeiros clientes. Eles vão me ajudar a crescer isso aqui, a fazer a minha ideia funcionar. E aí você precisa pensar como que você vai fazer. Vai começar só pelo WhatsApp? Vai abrir um Instagram? Vai ter um cardápio digital? Como que você vai divulgar isso? Vai usar influenciador digital? Não vai? Família, amigo? Como que vai funcionar? É importante, porque lembra, quem não é visto não é lembrado. E no final, para o seu planejamento, é muito importante você definir já no início como que vai funcionar a gestão do seu negócio. Planilha, caderno,
mas é muito importante você já pensar como que vai fazer esse controle, porque não tem como você gerenciar um negócio que você não consegue controlar. Então você desde o início precisa pensar em como você vai gerenciar esses números. É importante você ter uma planilha, alguma forma de controle, para que você possa maximizar a chance de fazer o seu negócio funcionar. Fechou? Então pensa, uma planilha, um caderno, às vezes até um caderninho assim, ó. Tenho até aqui algumas coisas que eu anoto. Então é importante você ter uma forma de controle do seu negócio, para você fazer a sua ideia ter mais chances de funcionar. Por fim, galera, uma coisa que eu sempre costumo dizer: você só vai saber se o seu negócio ele vai dar certo se você tentar. É óbvio que usar algumas ferramentas para poder planejar, perceber a viabilidade do seu negócio são mega importantes. Porém, mesmo você fazendo todo esse planejamento, é só indo a campo, dando a cara a tapa para você ver se o seu negócio pode dar certo ou não. Quando eu comecei a MyGo, 99% das pessoas eram contra a ideia. Mas ó, se hoje eu estou aqui no meu espaço, do meu escritório, como eu costumo dizer, na minha loja, compartilhando esse conteúdo com você, é porque um dia eu meti a cara a tapa, fui para cima e deu certo. Então, planeja, usa algumas ferramentas para você entender se o seu negócio pode dar certo ou não e vai para cima se a chance no papel é viável. Fechou? Então, é isso, conforme o tempo for passando eu vou disponibilizando muito mais vídeo aqui para vocês, tem muita coisa para compartilhar. E esse aqui é só um geralzão para vocês terem uma noção do que vocês precisam fazer para poder começar o negócio de vocês do zero, assim como eu comecei. Fechou? Um beijão no coração, é nóis!